Glória a Deus. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus, dando início à nossa aula de hoje. Hoje, novo ano, né? Glória a Deus. Primeira aula do ano 2024. Glória a Deus. Nova matéria. E vai ser bênção em nome de Jesus essa matéria em nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e oramos a Ti. Pedimos a Tua bênção para este momento, consagrando a Ti, Senhor, esta aula, esse estudo, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos ensine a Tua palavra nesta noite. Peço pelos Teus filhos que aqui chegaram, ministra, Senhor, nosso coração, e que a Tua palavra vivifique-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Ti consagramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar. Queridos, hoje nós estamos dando início a uma nova matéria, tá? E a matéria que nós estaremos estudando é sobre a necessidade da salvação. A necessidade. E é muito importante essa aula. É uma das aulas que eu amo lecionar, é ministrar sobre a salvação em Jesus, tá? Então, a necessidade da salvação. Uma coisa que você tem no seu entendimento é o seguinte: se o homem não precisar de salvação, Deus não teria enviado Jesus. Porque o homem necessita de salvação, Deus enviou Jesus como Salvador. Então, só o fato de Jesus ter vindo já expressa a necessidade que o homem tem que entender de salvação. Amém? Isso é importante, amado, tá? É importante porque tem pessoas que pensam que não precisa de salvação. Mas se Deus enviou Jesus para salvar o mundo, é porque verdadeiramente o mundo estava perdido, precisando de salvação. Amém? Glória a Deus. E o texto áureo, né? Dessa matéria vai ficar em João, capítulo número 3, João 3, bastante conhecido, João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então assim, entrando dentro da lição, primeiro capítulo que nós vamos estar vendo dessa lição, tá? Primeiro ponto é a queda do homem, tá bom? Porque nós vamos estar estudando primeiro a queda do homem. Entendendo a queda, o pecado, né, do homem, aí você entende a importância da salvação, tá? Ninguém nunca sabe a importância da água enquanto não tiver sede. Então você nunca vai entender a importância da salvação se você não entender o que aconteceu, né? Como você está. Então nós vamos estar estudando e conhecendo primeiro a queda do homem, tá? E quando a Bíblia narra, ou quando nós declaramos sobre a queda do homem, implica, não é um indivíduo, mas todos caíram, tá? É a queda da humanidade, amém? Mas vamos lá, então se a gente vai estudar a queda do homem, então vamos voltar lá em Gênesis, onde tudo aconteceu, tá bom? Gênesis capítulo número 1, onde tudo aconteceu. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Nós vamos estar lendo aqui versículo 26. Gênesis 1, 26. Ótimo, deu certo. Gênesis 1, 26. Isso, Gênesis 1, 26. O que é que nós vamos estar vendo? Falando sobre a queda do homem, então assim, é importante a gente compreender antes da queda, tá? Então assim, antes do homem pecar, antes do homem cair, como era a vida antes disso, tá? Então isso é interessante, tá bom? Então vamos ver aqui,
Em Gênesis capítulo 1, no capítulo 1 nós vemos Deus criando ou trazendo à existência as coisas, né? Nós vemos no versículo 1 dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está aí assim? Uma coisa interessante, querido, na Bíblia Sagrada, é que entre um ponto final, tá? Entre um ponto final e o próximo versículo, sempre vai ter ali um espaço, tá bom? Como, por exemplo, Gênesis 1 diz... Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus, ponto final, tá? Ponto final. Aí logo em seguida vai dizer o versículo 2. O que é o versículo 2? E a terra era sem forma e vazia. Só que quando você vai ler a Bíblia, você vai entender o seguinte, em Isaías, Deus diz assim, eu não criei a terra para ser vazia. Eu não criei a terra para que ela fosse um caos. Tá? Então Deus, quando criou as coisas, tudo fluía em harmonia. Então se Deus não criou a terra para ser um caos, então porque no versículo 2 de Gênesis capítulo 1 está um caos. Então você observa que alguma coisa aconteceu. Diga, algo aconteceu. Isso é importante, algo aconteceu. E isso aconteceu, tá? Isso aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e Gênesis 1, 2. Tá bom? Então, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, existe um espaço de tempo que não foi escrito. E entre esse espaço, algo aconteceu, que a terra terminou no versículo 2 em um caos, tá? Não está revelado aí dentro, ainda que nós encontramos a revelação dentro dessa escritura, que eu não vou entrar nesse ponto, tá bom? Mas observa que Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele vai começar a restaurar. No versículo 3 ele diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus começa a criação, tá? E adiantando, versículo número 26, diz assim, ó, e disse Deus, depois que Deus, ele cria todas as coisas, fala com a luz, fala com os céus, fala com a terra, fala com o mar, tá? Então assim, Deus vai criando, Deus vai organizando toda a terra, vai trazendo organização, tá bom? E no versículo 26 diz assim, disse Deus, façamos o homem. Aí Deus agora, ele vai fazer um projeto diferente, ele vai trabalhar com o homem. E a Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Glória a Jesus. Uma coisa bem interessante que você vai ver aqui, é que Deus aqui, quando a Bíblia vai se referir, diz assim, ó, e disse Deus, versículo 25, e fez Deus. Então nós vamos ver aqui a atuação, e criou Deus, e fez Deus, criou Deus, e disse Deus. Isso é o capítulo 1. Se você passar para o capítulo 2, vai mudar. Olha só o que vai dizer agora. Capítulo 2, só para a gente pegar aqui. Veja como agora começa a mudar. Diz assim, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus. É um detalhezinho que às vezes nós lemos a Bíblia e nem percebemos. Mas você observa que agora não é fez Deus, mas agora é criou o Senhor Deus. Só um detalhezinho que a gente passa desapercebido. Viu? Quer ver? Volta lá. Versículo capítulo 1, você vai ver, versículo 5. E Deus chamou a luz. Versículo número 9. E disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. Quando você vai, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, fez Deus, fez Deus. Só que quando passa para o capítulo 2, tá? Quando passa para o capítulo 2, não é mais disse Deus, fez Deus, agora é o Senhor Deus, o Senhor Deus. Isso é importante, irmão, tá? Ainda que você, não que Deus não era Senhor, não era o Senhor, só que ele é apresentado no capítulo 1 como o Criador. Mas no capítulo 2, ele já não é mais apenas o Criador, ele é o Senhor. Tá? Mas apesar de Deus começar a ser revelado como Senhor no capítulo 2,
Tá bom? No capítulo 1 tem um Senhor. E o Senhor do capítulo 1 não é Deus. Quem é o Senhor no capítulo 1? Aí onde nós lemos lá, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. É um texto que a gente lê, coisas, detalhes que a gente pode desapercebido. Ó. Formou o Senhor e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora preste atenção no que vai dizer. Ó. E domine. Diga, domine. Essa palavra, domínio, significa Senhor. E criou Deus, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e seja ele Senhor. Senhor. Domine. Domine é ser Senhor. No original é reine, subjugue, tenha o domínio, controle. Isso é ser Senhor. Então nós vimos no capítulo 1, Deus formando, trazendo o projeto do homem e definindo o que o homem seria, que ele seria um Senhor. Seria um Senhor. Amém? Isso é importante, tá? Pegue isso aí. Ó, e domine. Para dominar é ser Senhor, reinar, governe, ter um controle. Versículo 27 diz assim, ó, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea. Deixa eu dizer para vocês, homem, não, na Bíblia Sagrada, homem, na realidade a expressão homem não está definindo o sexo, está definindo uma raça, tá bom? Só que virou sinônimo de definir um sexo, né? Homem e mulher. Só que homem, a palavra homem, no original não está definindo o sexo, está definindo uma raça, a raça humana. E criou Deus o homem. E o homem que Deus o criou macho e fêmea. Fêmea também é homem, é raça humana. Tá bom? Pega isso aí, por quê? Porque no versículo 27 de Gênesis capítulo 1, nós vemos aqui Deus criando. A palavra criar e criou Deus. Criar é trazer à existência aquilo que não existe. O homem não existia, mas aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus está trazendo o homem à existência. E o homem que Deus está trazendo à existência, ele é macho e fêmea. Pega esses detalhezinhos. Tá bom? Macho e fêmea. E foi justamente ao homem, macho e fêmea, que o Senhor disse, domine, seja Senhor. Amém ou não amém? Vamos lá. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Domine, seja Senhor. Tá bom? Então em Gênesis capítulo 1, quem é o Senhor? Gênesis capítulo 1, quem é o Senhor? Que é apresentado aqui? O homem. Mas em Gênesis capítulo 2 nós já vemos Deus sendo apresentado como o Senhor. Para resumir, pega isso, querido. Quando Deus criou o homem para ser o Senhor da terra. Tá? Deus criou o homem para ser o Senhor da terra, governar sobre a sua criação. Salmo 8, abre lá, Salmo 8. Vamos estar lendo muita Bíblia, tá? Nessa matéria, e isso é bom. Salmo de número 8. Salmo 8. Quem achou, diga amém. Diz um quê? Ó Senhor nosso. Sim? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Veja o versículo 4. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites?
Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio. Fazes com que ele tenha domínio. A palavra domínio eu já expressei que domínio significa ser Senhor. Fazes com que ele seja o Senhor, que ele seja o rei sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Então você observa que Deus criou todas as coisas. O céu e a terra foi criado por Deus e Deus colocou o domínio na mão ou debaixo dos pés do homem. Deus criou o homem, Deus disse domine. E Deus disse domine ao homem, macho e fêmea. Beleza? Pegaram? Aleluia. Então você observa, querido, que Deus, quando Deus cria todas essas coisas, Deus colocou no controle de tudo, tá? Então Deus cria as coisas, Deus cria os céus e a terra, na sua criação Ele coloca o homem para o ser o Senhor da criação, mas Deus é quem é o Senhor do homem. Amém? Quem é o Senhor da criação? De toda a criação que Deus criou? O homem. Quem é o Senhor do homem? Deus. Então Deus dá o governo da sua criação ao homem e Ele governa sobre o homem. Glória a Jesus. Vocês pegaram? Amém. Uma coisa interessante em Gênesis é que quando o Senhor, Ele cria o homem, agora vamos para o capítulo 2. Porque assim, aonde o homem foi gerado? Em Gênesis capítulo 1, versículo número 27. Criou Deus, aí o homem veio existir. Só que o homem passou a existir aonde? Dentro do próprio Deus. Isso aqui é forte. Deixa eu dizer uma coisa bem interessante para você. Antes de você vir a esse mundo, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você primeiro passou a existir em Deus. Tá? Ninguém vem ao mundo sem antes ser gerado em Deus. Lembra de Jeremias, capítulo 1, um texto bastante conhecido, que a gente gosta de ler para aqueles que vão iniciar o ministério ou têm um chamado, né? Onde Deus disse, antes que eu te formaste no ventre da tua mãe, eu te constituí, antes de tu ser formado, o Senhor disse, eu já te conhecia. Porque antes de Jeremias ter sido gerado no ventre da sua mãe, ele já existia em Deus. E em Deus, o Senhor já tinha criado ele, estabelecido para ser profeta. Olha como é forte. Não só Jeremias, mas pega também o Salmo 139, porque o salmista vai dizer, antes que o Senhor me formasse, ele já tinha escrito todos os meus dias em um livro. Uau! Não é forte? Então, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, antes, Deus já tinha criado você, você já existia em Deus. Você não obra do acaso. Tá? Você não obra de um momento de alegria do seu pai com a sua mãe. Aquele momento foi o momento que Deus aproveitou e gerou você no ventre da sua mãe, através da alegria do seu pai. Aleluia! Seu pai foi o canal com a sua mãe. Aleluia, mas o Criador foi Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. E Deus nos criou com propósito, amém? E o maior deles é domine, seja Senhor. Sobre o quê? Sobre toda a sua criação. Olha só. Eu estou enfatizando isso por quê? Porque as pessoas pensam que o homem foi criado aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vê aí o que é que diz. As pessoas pensam que o homem foi criado aqui. Gênesis capítulo 1, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Quantas pessoas não dizem que é aqui que o homem foi criado? Só que aqui o homem não foi criado. Aqui o homem foi formado. E o que foi formado aqui foi o seu corpo. Porque criado ele foi em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aqui ele foi formado. E o que foi formado? O corpo do homem. Deus forma o corpo do homem. Do pó da terra, Deus forma um boneco. E Deus sopra nas narinas desse boneco o fôlego de vida. Ou seja, o homem que estava em Deus, Deus sopra no boneco. E o boneco recebe vida e passa a ser uma alma vivente. Uma alma com vida. Aleluia. Amém? Agora olha o versículo 8. Prossegue comigo, diz assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo número, vamos adiantar aqui, versículo de número 15, diz assim, versículo 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Abra aí, é bom você acompanhar. Vai lá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. Lavrar, cuidar, trabalhar. Tá? É bem interessante você ver que o trabalho não começou depois da queda. Antes da queda já tinha trabalho, tá? Só que não tinha cansaço, fadiga nem dor. Depois da queda que teve cansaço e fadiga e dor, tá? Mas já tinha para o lavrar, e eu quero que você pegue essa parte aqui, que não foi só para lavrar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para que ali ele governasse sobre toda a criação, lavrando, cuidando e, mais importante, guardar. Tá aí? Guardar? Guardar. Pega essa palavra. Guardar. Do quê? Guardar do quê? Só tinha Adão e Eva. Aí Deus diz, guarda. Guardar é proteger? De quê? E proteger o jardim, que era o centro do governo, era a partir dali que o homem governava sobre toda a terra. Irmãos, tem uns livros chamados livros apócrifos, que são livros que não estão contidos. São livros históricos, que não são assim livros confiáveis. Mas algumas pessoas que são estudiosos, alguns livros daqueles tempos lá, antes de Cristo, alguns livros eles eram tidos como livros que ele valorizava, as pessoas valorizavam, tá? E tem alguns livros, tem um livro que narra uma história que dizia que a terra era a expansão do corpo de Adão. Olha que coisa interessante. Que a terra era uma expansão do corpo de Adão, e os céus eram o lugar do seu domínio. Olha que coisa interessante. Não que Adão fosse um monstro e a terra fosse parte do seu corpo, mas expressa o domínio e o senhorio do homem sobre a terra e o céu. Quando eles narram essa história que a terra fazia parte, ou a extensão do seu corpo, significava que Adão dominava como cabeça sobre toda a terra. E ele tinha controle e domínio também sobre as coisas do céu. Amém ou não amém? Vocês estão pegando? Eu estou trazendo para vocês aqui a visão daquilo que Deus fez o homem para ser. Dominador sobre toda a sua criação. O homem era o Senhor. E aqui Deus coloca o homem, e o homem passava, ele governava desde o Éden. E o Senhor disse, lavra a terra e guarda, protege. De quê? De que tinha algo ali, irmão. E Adão sabia. E o que é que Adão sabia? Deus contou, irmão, o processo do que aconteceu lá no céu. Tá? No livro do Apocalipse diz que houve guerra nos céus e Satanás foi expulso do céu e ele veio para onde? Para a terra. Tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas a questão do caos de Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, foi justamente devido à queda de Lúcifer na terra, que o impacto tenha sido tão grande que tirou a terra de órbita, que trouxe um caos sobre a terra, onde Deus vem restaurar. Mas a terra e a profundeza foi um lugar onde Satanás foi jogado e aprisionado. Então Satanás tinha um acesso limitado por ali. Não tinha um controle, mas ele tinha acesso. E Adão era responsável, então Deus já deveria ter comunicado para Adão, justamente concernente, ele se precaver, concernente a Satanás. Então quando Deus diz guarda, protege, era justamente para proteger e guardar do diabo, para que não permitisse que o diabo tivesse acesso.
Isso aqui é forte. Amém? Isso é importante por quê? Porque Deus disse isso para Adão. E no versículo 16 diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estabelece ali o homem, ele só coloca um critério, um mandamento, uma ordenância. Da árvore que está no jardim, todas podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E o Senhor diz assim: não comas, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem as indagações, né? Então, por que Deus deixou aquela árvore ali? Por que Deus permitiu? Por que não tirou ali para que não viesse a queda? É porque quando Deus, irmão, criou o homem, Ele criou o homem para ser dominante. O homem para ser, sim, Senhor e dominar sobre toda a criação. E que o homem não fosse alguém que fosse controlado ou manipulado por Deus. Mas alguém que, assim como Deus, tivesse liberdade, fosse livre. Tivesse livre arbítrio. Então Deus coloca aquela árvore ali, no propósito de quê? Desde o princípio, irmão, Deus nunca quer que alguém o sirva, que alguém o siga, se não quiser. Era o teste da obediência de Adão. Então, enquanto Adão não comesse daquela árvore, era a prova da sua fidelidade com Deus. E Deus sempre fará prova da minha e da sua fidelidade. Então, Adão não tocar naquela árvore era a prova da sua fidelidade a Deus, que ele estava honrando a sua aliança com Deus, ao qual Deus disse: não coma. Se tem uma coisa que Deus ama, irmão, é ter filho obediente. E para saber se um filho é obediente, é necessário que exista mandar. Como é que você vai saber se o seu filho é obediente se não tem mandamento? Amém? É forte. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Vamos lá. Nós vimos aqui que Deus primeiro disse, fez o homem, colocou lá no jardim e disse: cultiva o jardim, protege ele de todas as árvores, come, mas não daquela. Gênesis capítulo 3, vamos adiantar. Deus falou com Adão, e em Gênesis capítulo 3, Adão fez tudo o contrário. Primeiro, não guardou. Por quê? Gênesis capítulo 3, veja o que é que diz, vamos adiantar. Aqui está. Até aqui, irmão, estava tudo bem, tá? Paz, saúde, prosperidade. Adão tinha vida longa, não sabia o que era a morte não existia, se alimentava da árvore da vida, isso dava longevidade, tá? Então estava tudo bem, ele estava no controle, tudo que Adão queria e desejasse, tudo ele tinha. A terra era dele. Ele falava, os animais obedeciam. Ele dava ordem. Dizem que a semelhança, só para você ter uma visão de quem era Adão, olha para Jesus. Porque Jesus é o último Adão. Olha para Jesus. Jesus falou com o vento obeder. Jesus falou com o mar obeder. Jesus falou com os peixes obedeceram. Então você vê que Jesus falava com a natureza obedecia a Jesus. Aí você tem uma semelhança do poder que também Adão tinha. Ele falava e as coisas seguiam o que ele ordenava. Ele era o Senhor da terra. Adão era o Deus da terra. Deus o estabeleceu. Não é forte? Só que em Gênesis capítulo 3 nós vemos que Adão, em vez de proteger, ele não faz isso. Por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor, Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a sagacidade do diabo.
que entrou na serpente e pela serpente começa agora um diálogo com a mulher. Agora essa conversa, irmão, não foi assim, chegou e já aconteceu. Isso aí veio um pró? Não, não foi de uma hora para outra. Isso aqui foi um processo. Chegou ali de fininho, chegou ocupando espaço. E Adão não fez? Adão viu isso. Adão deveria ter proibido. Adão deveria ter dito, ei, aqui não, Satanás fora daqui, serpente suma desse lugar. Quem tem um domínio, a Eva não deu ouvido. E aparentemente Adão foi negligente. Porque o diabo teve acesso à serpente e agora está ali no jardim. Tem uma conversa com a mulher e dizendo, foi assim que Deus disse? Já colocando dúvida. Foi assim? Porque pode ter que ele não tenha dito dessa maneira, né? Então já começa a colocar, não é de hoje que o diabo para encontrar acesso em um coração. Não é de hoje para encontrar acesso, ele tem primeiro que colocar dúvida. Será que é assim mesmo? Será que o pastor está certo? Será? Se... Tá, vai lá. Lembra que Jesus estava sendo tentado? Ele disse, se tu és filho de Deus? Se, sempre dúvida, né? Versículo 2 diz, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha o que ela vai dizer, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse, não tocareis. Deus disse, não. O tocareis, não tocareis, já é um acréscimo. Olha como já vai já saindo da realidade daquilo que Deus tem estabelecido. Ele já deu, o diabo já prestou atenção, e disse, já dançou, quer ver? Olha o que o diabo vai fazer agora, versículo número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso aqui é bem interessante. Sereis como Deus. Na realidade, eles já eram como Deus. Deus já havia feito a sua imagem e semelhança. Amém? Imagem, parecido com Deus. Semelhança, no sentido de domínio e poder e controle. Eles já eram parecidos com Deus. Já eram semelhantes a Deus. Só uma coisa o homem não sabia. Ele conhecia o bem, mas não tinha conhecimento ainda do mal. E aí o que o diabo quer? E ele vai avançar e vai dizer assim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e vendo a mulher, ela já começou a enxergar a árvore diferente pela sedução de Satanás. Ela já olhou e disse, nossa, é boa para comer. É boa para comer. E agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Pega aí, tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu. Você observa que a Bíblia diz que ela tomou do fruto, pegou, comeu, e ela não foi atrás de Adão, dizer, ei Adão, vem aqui provar. Ela comeu e deu a seu. E onde é que ele estava? Do lado. E ele não fez? E Adão não fez nada. Adão foi negligente? E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira. Uma coisa interessante na Bíblia Sagrada é que figueira simboliza as obras do homem. É por isso que Jesus chegou na figueira e viu fruto, procurou fruto e não achou, e Jesus amaldiçoou. Porque figueira simboliza as obras do homem. E como o Senhor amaldiçoou a figueira, ele está dizendo, eu amaldiçoo toda a obra do homem. Ou seja, todo esforço do homem em querer alcançar algo com Deus através das suas obras. Amém?
Porque não é pelas obras, é pela fé. Amém? Veja, eles fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora olha o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, o que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Onde é que tu está, Adão? Veja que Adão ouviu, Eva ouviu também, eles correram e se escondem. Só que quando Deus vinha, eles não corriam com medo para se esconder. Era costumeiro Deus vir e eles correrem para abraçar ao Senhor e ter comunhão com Deus. Só que agora eles estão fugindo da presença de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado não faz com que Deus se afaste de você, mas o pecado afasta você de Deus. Deus veio até eles e eles fugiram de Deus. Não é Deus que foge do homem, é o homem que foge de Deus. Não é Deus que abandona o homem, é o homem que abandona Deus. Não é Deus que falha com o homem, é o homem que falha com Deus. Mas todo o tempo Deus sempre vem atrás do homem. É a sua criação, a sua obra-prima, a coroa da sua criação. É seu filho, é a sua imagem e semelhança. E olha que coisa interessante. E ele disse, ouvia, versículo 9, né? E chamou Deus, Adão, onde estás? Pergunta, onde estás? Porventura Deus não sabia onde ele estava? Sim ou não? Sim, só que pega isso aqui. Quando Deus vem na viração do dia, ter comunhão com o homem, Deus vem se encontrar com o homem na posição que Deus o havia estabelecido para que ele ficasse. E que posição era esta? Antes da queda o homem estava vestido. Você observa que quando ele come do fruto e quando ele come os olhos se abrem, quando os olhos se abrem, eles veem que estão nus. Antes eles não viam. Eles estavam nus, mas não enxergavam a nudez uns do outro. Por quê? Porque eles estavam vestidos. Agora o que vestia o homem? De maneira que eles não enxergavam a nudez um do outro. O que os vestia? A glória de Deus era a vestimenta do homem. Quando o homem come, se cumpre aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e despidos foram da glória de Deus. Então quando Deus vem buscar o homem aqui. E quando Deus vem, o homem não está mais aqui. O homem está aqui, caído. O que quando diz, onde estás? Em outras palavras, o que tu estás fazendo aí? Não foi aí que eu te coloquei. Foi aqui. O que tu está fazendo aí? Uau! Aleluia! Aí aqui, ó. Deus poderia ter intervido, sim ou não? Deus poderia ter intervido? Não. Deus não poderia ter intervido. Por que Deus não poderia? Quantas pessoas dizem assim, por que Deus não interviu? Porque Deus não estava vendo, porque Deus permitiu. Você se esqueceu do princípio da criação? Para que foi que Deus criou o homem? E ele colocou no jardim, qual foi o propósito? Para cultivar aí? A responsabilidade estava na mão? Não era na mão de Deus. Estava na mão do homem. O homem é que deveria guardar. O homem é que deveria assumir a responsabilidade. Se Deus intervisse ali, Deus estava quebrando sua própria palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Deus arrendou a terra ao homem. Deus arrendou a sua criação ao homem. Deus colocou o homem como controlador de todas essas coisas. A Bíblia diz que de Deus é os céus e a terra. Tudo pertence a Ele. Mas no Salmo 115, versículo 16, diz que Deus, os céus é o céu do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho do homem. Ainda que tudo é de Deus, amém? Mas a terra Deus confiou ao homem. O domínio da terra está na mão do homem.
Então Deus não poderia simplesmente chegar e dizer, ei, ei, não pode não. Não, era da responsabilidade do homem assumir essa responsabilidade, dizer, ei, Satanás aqui não. Era ele, não Deus. Porque Deus arrendou para ele a criação. Deus deu a ele a autoridade e o domínio sobre todas essas coisas. O poder estava com ele. É tipo assim, ó, Deus arrendou a terra ao homem, amém? É tipo assim, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Ó, só para você entender melhor. Se você aluga uma casa, a casa tem dono, sim ou não? Mas quando tu aluga a casa, o dono da casa passa a chave para a sua mão. Ele é o dono, mas ele alugou, arrendou para você. Esse homem tem agora a legalidade de chegar e entrar nessa casa? Não pode, a não ser com a sua. Igualmente. Deus não poderia chegar ali e intervir, a não ser que Adão pedisse. E Adão, juntamente com Eva, foram tão iludidos que eles se esqueceram até mesmo de Deus que o estabeleceu ali. Estão pegando? Isso aqui é importante para a gente entender o tamanho da queda. Porque o mundo é como é hoje, mas antes não era assim. Prosseguindo. Olha só o que aconteceu. Versículo número 13. E disse o Senhor Deus, versículo 12, né? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Uau! Olha que coisa interessante. Deus disse a Adão, o que fizeste? A mulher, a serpente. Irmão, se tem uma coisa que entristece a Deus é isso. A gente não assumir a nossa responsabilidade. Fica querendo encontrar alguém ou alguma coisa para culpa. Porque nós não queremos assumir a culpa. Nós queremos ser inocentes. Mesmo que esteja, é herança da queda. Infelizmente, é herança da queda. Agora olha o versículo número 17. Diz assim, olha que forte. E Adão disse, olha só, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Agora vamos entender esse texto, pega esse princípio, veja o que Deus diz. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Tu deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei. Olha para mim, que fruto era aquele? Que fruto era aquele? Tem pessoas que fazem essa indagação, né? Que fruta? Será que era a maçã? Será que era uma maçã? Nos desenhos, né? E se fosse uma jaca? Uma melancia? E um caju, se fosse um caju? Uma manga? Bom, ninguém sabe, né? Ninguém sabe qual era o fruto. Mas deixa eu dizer algo para você, pega isso aqui. O poder não estava no fruto. O poder estava na obediência. A árvore
Era o B dela, não. Deus escolheu uma árvore, essa aqui tu não come, essa aqui é minha, é o dízimo. Não come. Foi um mandamento do... Você observa que quando a mulher come, Dalzirene, a mulher come, nada acontece. Só vai acontecer alguma coisa quando o homem come. Porque o mandamento de Deus não foi dado para a mulher. O mandamento de Deus foi dado para o homem. Ou seja, o homem recebeu o mandamento revelado. A mulher recebeu o mandamento comunicado já através do homem. Ela não ouviu Deus falar. A responsabilidade estava toda no homem. O homem é o cabeça. O homem que tem que ter autoridade. E Deus está cobrando isso agora. Porque destes ouvido a voz da tua e não obedeceste o que eu. Nada teria acontecido. Era só ele pegar e dizer: mulher, larga isso. Serpente, fora daqui. Vem. Nada teria acontecido. Deu para ele. E agora Deus está dizendo: porque ouvistes a voz da tua mulher e não me obedeceste. Olha que coisa terrível. Tem muita gente querendo pegar o coitado de Adão quando chegar. Mas olha só o que diz agora, ó. E comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás. Olha o que Deus vai dizer, ó. Olha o que Deus vai dizer: maldita é a terra a partir de hoje. Maldita é a terra. A terra a partir de agora passou a ser amaldiçoada. Até foi amaldiçoada. Olha o que o Senhor vai dizer: maldita é a terra, amaldiçoada é a terra. Não é porque eu, Deus, estou amaldiçoando. A terra está sendo amaldiçoada por tua causa. Não existe maldição da parte de Deus, querido. De Deus tem bênção e vida. Adão, por tua desobediência, a terra está sendo amaldiçoada. A culpa é tua pela maldição da terra. Agora, por que a terra foi amaldiçoada por causa de Adão? Porque Adão era o governante da terra. Quem estava com a chave da casa? É o que Adão faz? Ele entrega para quem? E agora olha para quem passou. Quem passou o seu dono da casa? Quem passou o seu dono da casa? Lembra da tentação de Jesus? O diabo pega Jesus, ele leva ele num lugar muito alto e mostra para Jesus de um relance todos o reino da terra e a sua glória. Olha que a Bíblia diz que Satanás leva Jesus num lugar alto e mostra para ele em um relance todos os reinos da terra, toda a glória da terra, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Porque tudo isso, Satanás joga na cara de Jesus, tudo isso me foi entregue. Me foi, um dia alguém me entregou. Ou seja, houve um tempo que ele não tinha o domínio, mas houve um tempo que alguém entregou a ele o domínio de toda a terra e sua glória. Quem foi esse? Adão pegou a chave da casa e entregou nas mãos de Satanás. E agora nós moramos numa casa cujo dono da casa é o diabo. Quem é o dono da casa agora? Quer ver? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vê o que é que diz. Segunda Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É isso aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Veja o que é que Paulo vai dizer. Escrevendo na igreja de Corinto, veja o que ele vai dizer. Diz o quê? O Deus, só para a gente pegar o contexto, versículo 3, diz o quê? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto.
Aí ele diz, nos quais o Deus deste século. O Deus deste século. O que o Deus desse século fez? Cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que o Deus deste século, século é mundo, mundo é terra. O Deus desta terra, o Deus deste mundo, quem é ele? Que cega o entendimento dos incrédulos, que cega as pessoas para que não compreenda a revelação do evangelho. Quem é esse? Satanás. Quando ele passou a ser o Deus da terra? Quando Satanás passou a ser o Senhor da terra? Deixou de obedecer à voz de Deus e obedeceu à voz da sua mulher, e assim, pecando e caindo, entregando a chave da casa a Satanás. Amém? Deu certo? Pega essa visão, porque foi aí que começou toda a desgraça na face da terra. Mas eu quero que eu li tudo isso, eu fiz tudo isso para que vocês também não só pegassem a visão da queda e daquilo que a gente vai vir por diante, mas que vocês também possam enxergar o que era antes da queda. O homem tem o domínio, o homem tem o controle, ele falava, as coisas aconteciam. A terra trabalhava para Adão. As coisas se moviam em favor de Adão. Adão não ia atrás das coisas, ele falava e as coisas vinham até ele. Isso é domínio. Isso é ser rei, isso é senhor. Isso é Deus, ser controle das coisas. Mas quando Adão cai, ele passa essa autoridade para o diabo, e agora a gente vê como a terra está hoje. Deus disse, por tua causa a terra agora é amaldiçoada. Uma coisa que a terra não tinha, começou a ter. Não tem espinho, vai brotar espinho. Com o suor do teu rosto, tu vai ter que sofrer, tu vai sentir dor agora para comer o fruto da terra. Antes a terra trabalhava para Adão, e Deus está dizendo, agora tu vai ter que trabalhar a terra se tu quiser o fruto dela. Tudo frutificava em favor dele. Tudo se movia em favor dele. Ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Não é forte? Tudo era bom, irmão. Tudo era perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. Quando Deus conclui toda a criação e diz, e viu Deus que era muito. E hoje? Tá bom não? Tá bom não? Vamos lá agora para dentro da lição. A queda do homem. Nós vimos Gênesis. Agora veja Romanos. Eu escrevi muitos versículos aqui para a gente já não ter que estar abrindo a Bíblia, já está aqui. Vocês acompanharam. Romanos capítulo 5, versículo 12, está aqui na lição. Entra lá. Na lição. Romanos capítulo 5, versículo 12, primeiro versículo, diz assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Antes não existia a morte, antes não existia o pecado, mas pela desobediência de um, pelo pecado de um homem. Veja, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Quando Adão peca, o pecado entra no mundo. A expressão entrar o pecado no mundo é que o pecado passou a fazer parte de toda a raça humana. E junto com o pecado entrou junto com ele a morte. Antes não tinha, agora a morte existe. E antes da morte, irmão, vem os sintomas: dor, sofrimento, desgraça, miséria, enfermidade, depressão, opressão e etc. Por consequência do pecado. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu quero que vocês peguem, olha só, esse versículo aqui, do Salmo 51. Salmo 51, versículo de número 5. É bem interessante esse salmo, porque é o salmo da queda de Davi. Davi peca, e ele reconhece o pecado, e ele faz uma oração, se arrependendo. É o salmo do arrependimento, é o salmo da humilhação de Davi perante Deus, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti somente eu fiz o que é mal, mas eu estou aqui me arrependendo, eu te peço, me perdoa, me lava com ensopo, faz alguma coisa por mim, porque eu estou perdido.
E Davi vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ler aqui, eu coloquei uma tradução, aqui é amplificada, e também, se eu não me engano, eu coloquei aqui também eu não coloquei o título da Bíblia, mas se eu não me engano, também é King James. Mas a amplificada diz assim, ó, eis que fui gerado, simplificando o que Davi disse naquele texto lá, eis que fui gerado em um estado de iniquidade. Minha mãe era pecadora e me concebeu, e eu também sou pecador. O que é que Davi está tratando aqui? O que é que Davi está trazendo? Davi aqui está fazendo referência da natureza humana. A natureza herdada, que herdou de Adão, a natureza caída. O que Davi está dizendo e trazendo a revelação é: Senhor, a natureza caída está em mim. Uma natureza pecaminosa está em mim. Aquilo que Paulo escreve em Romanos diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sempre estou. É a natureza caída. É isso que Davi está dizendo. A minha mãe era uma pecadora e quando ela me gerou, eu saí igual a ela também, com a mesma natureza caída. Aleluia. Olha só, em outra tradução diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Reconheço que sou, essa expressão pecador, reconheço que em mim está a natureza caída, essa natureza do pecado. Desde que eu nasci, é interessante essa expressão, desde que eu nasci, você sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Que o homem é mau desde a sua meninice. Ou seja, o homem não se torna mau quando ele cresce, ele já é mau desde quando nasce. O ser humano já nasce com a natureza pecaminosa, com a natureza caída. E você não tem que ensinar um menino a fazer errado, porque ele já sabe. Você tem que ensinar o menino a fazer certo, porque o errado já está dentro das crianças, dentro da natureza do ser humano, que já vem quando nasce. É ou não é? Você tem que ensinar para o seu filho dizer: não faz isso, não faz isso, não faz, não faz, não faz. Por quê? Porque o errado está lá, o instinto de fazer as coisas erradas já está, é a natureza caída. Isso é bem interessante, irmão. Pega essa visão. Existe uma natureza caída dentro de mim e de você. O sangue errado de Adão passou para nós. A natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 18, acompanha comigo na lição, diz assim, ó: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, por causa de uma só ofensa. De quem é a ofensa? De Adão. E todos herdaram essa mesma ofensa. E todos assim como Adão, debaixo de condenar. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Isso aqui é muito forte. Vou ler de novo, acompanha comigo. Eu fiz questão de colocar aqui só a primeira parte do versículo, a parte A, tá? Para a gente entender o princípio da queda, a natureza caída do ser humano. Veja o que diz, isso aqui é muito forte, versículo capítulo 5, 19 de Romanos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está aí assim? Veja, eu quero que você entenda esse texto aqui. Porque como pela desobediência de um só, desobediência de um só homem. Quem foi esse homem? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos. Esses foram feitos pecadores porque desobedeceram? Não. Muitos foram feitos pecadores não porque desobedeceram, mas foram feitos pecadores pela desobediência de um, Adão. E isso é interessante. E eu vou concluir com esse princípio aqui para você nesta noite. Preste atenção, irmão. Porque a gente aprendeu que a gente é pecador porque peca, sim ou não? Se você dizer assim para alguém, dizer assim: eu sou santo, alguém vai dizer assim: quem és tu para dizer que é santo? Porventura, tu não peca? Porque nós fomos ensinados que nós somos pecadores, porque nós pecamos.
Então, se eu não pecasse, eu não era pecador. É ou não é? Não é assim a visão? Só que, biblicamente, olha o que a Bíblia está dizendo. Que você não é pecador porque você peca. Mas porque você é pecador. Porque você peca. Ou seja, o teu pecado não te faz um pecador. O teu pecado só revela quem você é. Estou pegando? Tá, vou melhorar. Diga comigo. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque eu sou pecador. E eu sou pecador por causa. Vocês estão entendendo? O teu pecado não te faz um pecador. O teu pecado revela quem você é. Porque você tem uma natureza caída, porque nós herdamos a natureza de pecado, nós pecamos. Porque a natureza caída está dentro de nós. Ainda que eu não quisesse pecar, não tinha como eu não pecar. Porque a natureza está dentro de mim. Então eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque está em mim. Está em você. E ainda que você tente fugir, você não consegue, porque a natureza está aí. É o sangue contaminado de Adão. É a herança da queda. Do homem que passou de senhor para escravo. O homem que era o dominador para ser dominado. O homem que tinha um controle agora passou a ser controlado pela sua natureza, pela circunstância da vida e pior, por Satanás e seus demônios. É forte? Vamos encerrar. Aleluia. Vamos ficar com essa parte aqui, tá? Pega essa parte aqui e a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? Em nome de Jesus, vocês vão estar com a lição. Tem muita coisa boa aqui, tá? Então, ler, estuda. Próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos juntos, tá bom? Vai estar gravado, vai estar salvo. Depois você quiser rever a aula, né, assistir a aula. Tem coisas que, vocês prestaram atenção, tem muita coisa que eu falei que não está escrito. Então é importante também de você ter o vídeo para assistir. Vou editar e a gente coloca, tá? Só que essa edição aqui, ela já está no segundo grupo. Os irmãos que ainda estão no primeiro grupo, conclui lá as matérias de lá, tá? Que estão lá pendentes, para depois ser movido para outro grupo, que essa aula vai para o segundo grupo, tá bom? Mas está salvo, tá bom? Conclui isso aqui, falta, e depois vocês vão poder estar adquirindo essa também em nome de Jesus, tá bom? Amém ou não amém? Tá lá. Eu sou pecador, sim ou não? Porque peco? Não. Eu sou pecador não é porque eu peco. Mas eu peco porque é a natureza, querido. Tá? E na próxima aula a gente vai ver coisa mais profunda em nome de Jesus. É muito bom. Você nunca sabe o valor de uma água se você não tiver sede. Você nunca entenderia o valor da verdadeira salvação em Jesus Cristo se você não entender o quanto você está perdido. Amém? Então essa aula é muito boa, não só para a gente aprender e ser edificado, mas para a gente abrir a nossa mente e poder ensinar, aprender para ensinar para alguém. Amém? Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão precisando conhecer a verdade e Deus está colocando ela no teu coração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta aula, por este momento. Obrigado pelos teus filhos que vieram. Em nome do Senhor Jesus, que aqueles que irão assistir essa aula, Pai, vai trabalhando, vai fazendo. Em nome de Jesus, que sejamos edificados e que o Senhor possa operar grandemente pela tua palavra, nos levando a níveis mais altos. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos que tu és o Senhor de nossas vidas. Eu abençoo teus filhos em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso para o Senhor Jesus, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vai nessa graça, tá bom?